aqui. A sua mão se escondeu sobre mim. Os céus abertos eu vou contemplar o amor desse mesmo lugar. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão se escondeu sobre mim. Os céus abertos eu vou contemplar o amor desse mesmo lugar. E eu quero ver agora o seu poder, a sua glória entrando no meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Aleluia, Senhor. Que a glória do Senhor Glória esteja seja nessa casa, dada a Ti, Pai. nessa noite. Sim, Senhor. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão se escondeu sobre mim. Os céus abertos eu vou contemplar o amor desse mesmo lugar. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão se escondeu sobre mim. Os céus abertos eu vou contemplar o amor desse mesmo lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória entrando no meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o teu nome, porque o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória entrando no meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o teu nome, porque o Senhor me tocar. Aleluia! Sinto o Senhor me tocar, eu sinto o Senhor me tocar, eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Lindo Jesus, e o meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Aleluia, Senhor. O que posso te dar por tudo que Oh, tu Deus és. O Senhor me libertou, me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Aleluia, Senhor. Posso te dar Oh, Deus Santo. por tudo que tu és. O Senhor me libertou, É verdade, Senhor. me curou.
justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, meu Deus, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar nessa noite. Oh, Santo Deus, muito obrigado, meu Pai. Santo é o Senhor, Deus. Louvores ao Senhor e rendemos graças a Deus. Aleluia, Pai. Glória seja dada a Ti, Senhor Deus. Continua falando, Pai. Pai, que os nossos corações estejam atentos. Sim, Senhor Deus. Quebranta, Pai, os nossos corações, Senhor Deus. Está aqui juntamente com nós. Aleluia. O Pai virtualmente abençoa, guarda, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Prazer estar com vocês novamente, viu? A honra é toda nossa, meu querido. Amém, amém. Então, eu vou ganhar esse fone aí. será? Senão eu sair, porque o açaí é bom, viu? Não, loucura. Então fechou, meu querido. Abraço. Amém. Deixa eu só fechar aqui que eu tô. Então aqui, estava olhando aqui algumas pessoas que chegaram na área. Quer ver? Amanda Silva, seja bem-vinda. Simone falou que chegou na área também e falou, ó, o Theo tá na área. Então o Theo tá na área. Seja bem-vindo. Vamos ver aqui quem mais chegou. Um nome aqui que eu fiquei também muito feliz de ver aqui, ó, Arlene Oliveira Rocha. Que honra! Que honra ter você aqui conosco. Vamos ver, tia Arlene está na área. Jean e Viviane. Cara, seja bem-vindo. Muito bom ter você conosco também. Rafaela, já estava aqui na área. É isso aí. Vou dar um grito aqui no Sandro. Já está aqui, está atrás de mim que eu não estou vendo. Ô Sandro, aí qualquer coisa, se caso, você pode ficar à vontade em relação ao tempo. Porque se qualquer coisa no sorteio a gente pode abrir uma nova só para o sorteio, viu? Opa, tô esquecendo, coloquei aqui o microfone no Sandro, mas eu esqueci de virar a tela, né? Ainda não. Aí já tá no jeito, Sandro. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Que nesta noite nós possamos, sentir novamente a presença do Senhor, como foi muito forte ontem. Eu senti muito forte o poder do Espírito Santo durante o momento que eu ministrava aqui sobre o sofrimento de Cristo, tá? Hoje nós vamos falar sobre a crucificação e a morte de Jesus na cruz do Calvário, ok? Então, continuidade. Nós iniciamos essa série de 3 dias falando sobre a última Santa Ceia, e o anúncio do traidor. Lemos lá no livro de João, no capítulo 13. Depois falamos sobre a prisão de Jesus e todo o sofrimento dele até o momento em que ele carregou a cruz, até o local da crucificação, que é o Gólgota, o local da caveira. Qual foi a palavra-chave de ontem? Que foi Gólgota, a palavra-chave. Tá? Então, atendendo aí a solicitação do presbítero Moça, hoje nós não vamos ter a palavra-chave e vamos fazer 2 sorteios no final. O primeiro sorteio vai estar valendo o açaí, com todos os nomes de todas as pessoas que participou desses 3 dias. E o segundo sorteio, e o último, vai ser o sorteio do fone de ouvido. Ok? Você que está com a sua Bíblia aberta, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 44. Para que você possa acompanhar a leitura bíblica, em nome de Jesus. Amém? Enquanto você vai procurando, eu vou fazer uma oração já pedindo a Deus para nos abençoar. Pai, muito obrigado por este momento, por esta oportunidade, por esta noite.
maravilhosa, agradável, por este domingo abençoado, pelos cultos que tivemos da igreja e pelo privilégio que temos de estar aqui para ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Continua conosco, fala conosco por intermédio da Tua palavra. Que aplica esta palavra em nossos corações, meu Senhor, para que possamos continuar firmes na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Lucas 23, 44. E já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perdera seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões que haviam afluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, batendo nos peitos. No entanto, todos aqueles que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, permaneceram, ainda que a certa distância, observando atentamente todos esses fatos. Amém? Nós já oramos, né? Então já vamos iniciar. Eu queria a primeira coisa dizer a respeito do cronograma, se podemos dizer assim, né? Dos momentos em que todos os acontecimentos com Jesus, desde a hora da sua prisão até esse momento aqui da sua morte na cruz. Ele foi preso no jardim do Getsemane aproximadamente 9 horas da noite, da quinta-feira, passou a noite na cadeia e o julgamento começou 6 horas da manhã, na hora que o dia clareou, lá em Jerusalém, na hora que o sol nasceu, o Sinédrio já estava todo reunido no templo, juntamente com sacerdotes, sumos sacerdotes, mestres, escribas, né, o representante das famílias de Israel, das famílias poderosas que tinham dinheiro, eles já estavam reunidos e conduziram Jesus até o Sinédrio. Primeiro Jesus teve encontro ali com o Sinédrio, né, e ali foram perguntado várias coisas para ele, naquele momento ali. O próprio sumo sacerdote teve um particular com ele, uma conversa. Então, tudo aconteceu muito rápido, porque depois que ele passou pelo Sinédrio, ele foi levado até Pilatos, foi constatado que ele era um galileu, que ele era da região da Galileia. Pilatos estava com um temor muito grande em não querer condená-lo, porque Pilatos, ele percebeu e sabia que Jesus, ele era inocente, que ele também não viu nenhuma condenação em Cristo, não havia nenhuma condenação nele, porque a condenação está em mim, a condenação está em ti, a condenação está nos seres humanos que pecaram, como está escrito em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão, e fora estão, e ausentes estão da glória de Deus. Então Pilatos já havia observado que não tinha condenação na vida daquele homem. Depois Pilatos, quando viu que ele era da Galileia, tudo isso aconteceu de 6 da manhã até 8 horas da manhã. Porque lá onde aconteceu, tudo eram os lugares, tudo muito um pertinho do outro, então não tinha aquele negócio de ter que levar ele para lugares longe. Por exemplo, a Fortaleza Antônia, Herodes estava lá naquele dia. Então ele pegou Jesus e levou, Pilatos mandou Jesus até Herodes, porque Herodes era o governador da Galileia. Pilatos era o governador da Judéia. Então Pilatos, ele viu que quem tinha que condenar Jesus, quem tinha que julgar a causa dele, dar o veredito se ele deveria ou não morrer, era Herodes. E Herodes estava ali naqueles dias. E Herodes, quando ele viu Jesus, ele até ficou muito assim, né, satisfeito em ter visto Jesus, porque a fama de Jesus já tinha chegado até Herodes.
Herodes já sabia quem era Jesus, porque as pessoas falaram, chegou até ele que Jesus era um homem maravilhoso, que Jesus ele curava, que Jesus ele salvava, que Jesus ele expulsava os demônios, que Jesus ele transformava a vida de muitas pessoas ali naquela região. Então Herodes, ele ficou até um pouco satisfeito de ter visto Jesus, mas Herodes também não quis julgar a Jesus, então ele volta para Pilatos, e Pilatos pede para o povo escolher, e quem vai dar o veredito final a respeito da crucificação de Cristo é o povo. Em virtude da Páscoa, tinha que libertar poderia libertar um detento. E colocaram Barrabás e colocaram Jesus perante o povo, e o povo escolheu Barrabás. Isso era 8 horas da manhã. Então veja bem, Jesus ele foi preso às 9 horas da noite de quinta-feira, 6 horas da manhã começa o julgamento, 8 horas da manhã termina o julgamento. Quando Herodes, só um detalhe que eu acho muito interessante, porque quando Herodes, ele fala assim, ó, faz o seguinte, liberta esse homem e açoita ele, e depois liberta ele, porque eu não estou vendo condenação nenhuma nele. Era melhor se Herodes tivesse mandado ter condenado Jesus de novo, porque ele sofreu mais ainda. Ele ainda sofreu mais, ele ainda recebeu mais açoites, mais chibatada. Depois é que ele chegou, né, para ser condenado. Então, quando deu mais ou menos 8 horas da manhã, eles colocaram a cruz sobre seus ombros. Calculemos aí uma caminhada de 1 hora, né, em torno de 700 metros, para carregar aquela cruz, a um passo muito lento. Ele levou em torno de 1 hora para pegar a cruz da onde ele foi condenado até o local da crucificação. E ali, irmãos, ele carregou aquela cruz por aproximadamente 450 metros. E depois, a Bíblia fala que Simão, o Cirineu, ele carrega a cruz, os soldados pedem para ele carregar a cruz, e os soldados vão batendo, chicoteando Jesus, até o local da caveira, que é o Gólgota, até o local da crucificação. Aquela cruz não era para ele. Aquela cruz, ela não tinha o tamanho adequado para aquela pessoa, para a pessoa de Jesus Cristo. Então, foi muito sofrimento, porque quando eles esticam o braço dele para que eles possam cravar aquele prego, aquele cravo, né, em suas mãos, né, existe uma teoria que os ossos dele internamente, né, a bacia dele, aqui o peito, o tórax, pode até ter se quebrado, ter se partido ali naquele momento, para que as mãos dele, né, pudesse alcançar o furo que tinha naquela madeira, porque a madeira ela já era previamente furada, para que o cravo só atravessasse a mão, e do outro lado da madeira, eles amassassem o prego de um lado e amassassem do outro, para que o preso ficasse pendurado ali na cruz do Calvário e no local dos pés também. O momento em que Jesus é pregado na cruz são as 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Irmãos, 9 horas da manhã, essa referência está em Marcos capítulo 15, versículo 25. Às 9 horas da manhã, ele é colocado na cruz e ali aquela cruz é suspensa e já tinham 2 outros bandidos ali, 2 outros ladrões, salteadores, que estavam ali. Um zombou de Jesus, dizendo, salvou a tantos outros, salva-te a ti mesmo agora. O outro já entrou na defesa de Cristo e já falando com o Senhor, com aquele amigo dele lá. Não vê que nós merecemos estar aqui? Este homem não merece estar aí. Aquela palavra daquele ladrão teria que ser a nossa palavra. É a palavra do ser humano, do pecador, daquele que pecou, daquele que virou as costas para Deus. Porque Jesus ele não merecia estar naquela cruz, mas eu merecia estar naquela cruz, você merecia estar naquela cruz, por causa da multidão de pecados que nós cometemos, por causa de tudo que nós fizemos e que nos afastamos do Senhor. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus.
Então, quando pecamos, nós perdemos comunicação, nós perdemos contato quando nós pecamos com Deus. Mas aqueles ladrões que estavam ali, imediatamente ali acontece um milagre. Por quê? Porque quando um bandido ali, ele entra na defesa de Cristo, ele reconhece o senhorio do Senhor. Ele reconhece o poder de Jesus para salvar. Ele conhece o poder de Jesus para transformar. O que seria da sua vida sem Jesus? O que seria da minha vida sem Jesus? Será que eu estaria vivo se eu não tivesse aceitado a Jesus como meu único e suficiente Salvador? Como você estaria hoje se não fosse a sua fé em Cristo Jesus? Como estaria a sua família? Talvez você não teria nem casado, nem teria filhos. Talvez se você não tivesse encontrado e não tivesse tido uma experiência com Cristo. Mas aquele momento, o momento da crucificação, foi o momento da nossa salvação. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Foi o momento em que Deus escolheu para que aquele momento acontecesse, para que nós pudéssemos novamente religarmos a Deus, que é o termo, é o significado do termo religião, que é o significado é religare. Religião significa religare, do grego. Religare quer dizer, é ligar novamente o que um dia esteve ligado e por algum motivo foi desligado. Então agora nós vamos conectar novamente. Nós vamos fazer uma conexão. E essa conexão, ela só é possível acontecer entre nós e Deus. Só existe essa conexão através de Jesus. Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é o veículo espiritual que nos conduz à presença de Deus. Jesus, aleluia, é o único caminho que nós devemos seguir para chegar até Deus. Não existe outro caminho para nós tentarmos chegarmos a Deus. Só através de Jesus nós conseguimos chegar a Deus, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse é o único que nos pode levar a Deus. Por isso que quando Pedro falou que de maneira alguma ele seria crucificado, que ele deixaria ele ser crucificado, Jesus ele disse: aparta-te de mim, Satanás. Porque naquele momento o próprio Satanás talvez tenha tomado a boca de Pedro, porque Satanás ele sabia que se Jesus morresse na cruz do Calvário, os nossos pecados teriam sido todos esquecidos e lançados no mar do esquecimento. Porque Jesus ele derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado. O poder que há no sangue de Jesus é para remir você de todos os seus pecados. É para tirar a culpa, é para tirar o fardo do seu ombro. Ele foi levado ao madeiro como ovelha muda. Ele foi levado ao cativeiro. Ele ficou calado, não disse nada, e ali ele derramou o seu sangue, fazendo com que a partir daquele momento, o sangue de Cristo, ele passaria a nos purificar de todos os nossos pecados. Então, todo aquele momento que ele já estava na cruz, o sangue dele já estava sendo derramado. O sangue dele começou a ser derramado no jardim do Getsemane. Ali começou o processo de libertação. Ali começou o processo de purificação de um planeta, de um local criado por Deus que estava contaminado pelo pecado. Quando a primeira gota de sangue de Jesus cai sobre esta terra, aleluia, a purificação chega sobre a vida do homem, a purificação chega sobre a vida da mulher, a purificação e a solução para um problema espiritual criado lá no Éden chegou através da morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz representa nada mais, nada menos do que a existência da raça humana. Eu estou dizendo isso por quê? Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, a raça humana talvez já nem existisse mais. Imagina quantas coisas terríveis deixou de acontecer neste mundo porque alguém com o temor de Cristo no coração, não deixou que tais acontecimentos viessem a acontecer. Quantas guerras que não aconteceram, porque alguém
com o temor de Cristo, pôs fim à guerra. Meu querido, para se ter paz neste mundo, é só através de pessoas que têm temor no coração e que amam Jesus Cristo. Sem o amor de Deus, sem o amor de Jesus Cristo, a paz que se vê ou que se possivelmente se irá ver é uma falsa paz. A verdadeira paz, ela vem de Cristo. Talvez você está vivendo em guerra consigo mesmo, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, com os seus dilemas, talvez viciado em alguma coisa, não consegue se libertar. Eu quero te dizer que para colocar fim a esta guerra que existe dentro de você, só através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus, ele sofreu, foi chicoteado, foi cuspido, né? Colocaram a coroa de espinhos na sua cabeça. Ele enfrentou tamanho sofrimento por amor a você, porque ele te ama, porque ele me ama, porque ele nos ama. E ali na cruz do Calvário, o tempo todo que as pessoas estavam ali dizendo coisas terríveis a respeito dele, para ele. Salvou a muitos, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desça dessa cruz. E as pessoas zombando. A Bíblia diz que eles saíram batendo no peito, né? Como que diz, conseguimos, vencemos ele. Ele agora está lá, ele está agora na cruz, agora ele vai morrer. Muitos saíram, né? Dando glórias para si mesmo do que estava acontecendo com Jesus. Mas sabe qual foi a atitude de Jesus ali na cruz? A atitude dele foi falar com Deus assim: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus, mesmo vendo as pessoas ofendendo ele, Jesus pediu a Deus perdão por aquelas pessoas. Como você tem orado pelos seus inimigos? Eu te pergunto, você tem inimigos? Tem pessoas que não gostam de você? Você está sendo perseguido? Você está sendo humilhado? Você está recebendo palavras que não é do agrado de Deus na sua vida? Eu quero te dizer que nós temos que ter a mesma atitude que Jesus teve. E diga para Deus assim: Pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que faz. A Bíblia diz que agora nós vivemos o tempo da graça. E no tempo da graça nós temos que amar os nossos inimigos. E orar por aqueles que nos perseguem. Então, Jesus, ele amou todos os seus inimigos. E o tempo todo ele estava orando por aqueles que estavam perseguindo, querendo a sua morte, querendo, né, antecipar, né, a saída dele daquele lugar onde muitas pessoas estavam sendo abençoadas por Deus. E ali naquela cruz, imediatamente, ele também fala com Deus assim, da mesma forma que ele ora a Deus e pede a Deus para perdoar aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não sabiam o que estava fazendo. Ele também, né, questionou a Deus e falou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Se eu te digo, verdadeiramente ele ficou sem ninguém, sem nada. Ele estava preso numa cruz entre o céu e a terra. Sem Deus, sem seus amigos, sem sua família, sem ninguém, sozinho, abandonado e com uma multidão de pecados caindo sobre ele, sobre os seus ombros. Aquela multidão de pecados, os meus pecados, os seus pecados. Oh, meu querido, como é bom nós vivermos e andarmos na presença do Senhor corretamente para que possamos agradar o coração de Deus. Como é bom, eu creio quanto Deus se alegra em ver o seu povo reunido, né? Em ver o seu povo feliz, em ver o seu povo fazendo a vontade do Senhor. Por que Deus abandonou o Senhor? Porque o pecado não se comunica com Deus. Jesus ainda era um ser humano e estava ainda dentro de um corpo físico, né? E aquele corpo e aquela alma estava carregada porque todos os nossos pecados caíram sobre ele. Porque o sangue dele que estava sendo derramado estava nos purificando dos nossos pecados e aqueles pecados caíram sobre ele. E ele foi condenado. E aqui
ele, nessa leitura que nós fizemos, no versículo 46 está escrito: então Jesus bradou com voz forte. Talvez foi o último fôlego de vida que ele tinha. Já estava internamente com seus órgãos todos partidos, com as duas mãos cravadas e com os pés cravados, com o corpo todo retalhado. Uma lança já tinha traspassado o seu peito e uma coroa de espinhos estava sobre a sua cabeça. Ele não tinha mais força para nada. Somente uma ou meia ou duas cordas vocais estavam funcionando. E foi o que ele usou naquele momento, quando ele disse para Deus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Por que ele entregou o espírito? Porque o espírito não recebe pecado. Na análise teológica da tricotomia humana, o qual o homem é feito de corpo, alma e espírito, o pecado está na alma e no corpo e não no espírito. Quando a alma deseja pecar, a carne fica forte, o espírito fica fraco. Mas quando a alma se converte a Jesus, a carne fica fraca e o espírito fica forte. Portanto, o espírito dele estava forte. Essa voz aqui não era somente a voz que estava forte, mas o espírito também estava forte, porque ele ainda encontrou forças para entregar o seu espírito nas mãos do Senhor. E naquele momento, ele não poderia ir para o céu diretamente, porque ele estava cheio de pecados. Porém, quando ele sai do plano natural e passa para um plano espiritual, ou seja, agora ele morreu, para onde que ele foi? Se ele estava cheio de pecados, se eram os meus pecados, se eram os seus pecados, ele foi para o inferno. Mas quando ele chega no inferno, o que chega no inferno é o espírito dele. Porque ele chega no inferno, o corpo e a alma não foi para o inferno, foi o espírito dele que foi. Mas quando ele chega lá, ele está sem pecado, porque ele não cometeu nenhum pecado. Os pecados quem cometeu foram nós. E o sangue que ele derramou na cruz fez com que todos os pecados desaparecessem. Então uma forte luz brilhou no inferno e ele tomou as chaves da mão de Satanás, as chaves que nos prendiam, as chaves que nos impediam de andar corretamente na presença do Senhor. E se ele chega sem pecado no inferno, então a lei espiritual de Deus não permite que uma pessoa sem pecado permaneça no inferno. Mas do inferno também, essa pessoa não pode sair do inferno e ir diretamente para o céu. Do inferno, ela teria que voltar para a terra. Por isso que no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou no terceiro dia e voltou. Glorificado, transformado, limpo, com a cicatriz no peito, nas mãos, com os cravos nas mãos, o qual o próprio Tomé pediu para ver se era ele mesmo, pediu para mostrar os cravos. Ele apareceu para os 11 numa casa em Jerusalém. Ele apareceu para Pedro na praia. Ele apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele apareceu para João na ilha de Pátimos. Ele apareceu para muitos outros discípulos durante um período de 40 dias. E sabem onde que vai terminar tudo isso? Aqui no último versículo do capítulo 24, no versículo 50. No capítulo 24 de Lucas, capítulo 24, versículo 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade, e reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Ou seja, o último lugar que Jesus pisou nessa terra como um homem foi a cidade de Betânia. Por isso que eu gosto de falar de Betânia, porque era o lugar que ele mais gostava de estar, era em Betânia. Então, de Betânia, ele subiu para o céu. Subiu para o céu totalmente purificado e totalmente limpo. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida.
que esta palavra possa ficar gravada no seu coração. Que você possa aumentar a cada dia mais a sua conexão com o Senhor. Porque é só através de Jesus que nós podemos nos conectar com Deus, como foi falado aqui nesta noite. Né? Alimente a sua fé, leia a Bíblia, ora, escute louvores, entroniza a sua mente no Senhor, ocupa a sua mente com as coisas de Deus. E verdadeiramente você será um bem-aventurado, um abençoado para a glória de Deus. Amém? Se você sentiu a presença do Senhor esses 3 dias, dê um glória a Deus aí, escreve aí, glória a Deus. Se Deus falou com você através dessa palavra, escreve aí, glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor está na sua vida, e Deus vai mudar a sua vida, seu coração, sua casa. As suas orações serão respondidas em nome de Jesus, aleluia, porque Deus tem um plano na sua vida. Deus, muito obrigado, meu Pai, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, obrigado por restaurar dentro de nós, ó Pai, este momento maravilhoso que foi o momento da crucificação, este momento, ó Pai Santo, que foi tão terrível, humanamente falando, mas espiritualmente falando, é a solução de todos os nossos problemas, é a salvação, ó Deus Santo, das nossas vidas. Nos impulsiona, Senhor, para pregar a Tua palavra, para anunciar o Teu Evangelho. E faz com que essa palavra permaneça viva dentro dos nossos corações. Que possamos te servir, meu Deus Santo, não somente de palavra, de teoria, mas de prática, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe.